Oi, gente, vamos continuar nosso estudo do Apocalipse, tá? Nós fizemos o capítulo 1, 2 e 3, sendo que o 2 e 3 foram as cartas que João escreveu para as 7 igrejas da Ásia Menor, né? Que são as igrejas que eu falei para vocês, né? Aí é bom dar uma lida, quem não leu, né? Que Jesus Cristo está elogiando e exortando as igrejas. E essas igrejas representam também as igrejas dos 7 tempos, das 7 fases da Terra, tá? Bom, isso aí eu já falei para vocês. A gente agora vai entrar no capítulo 4. Eu vou interpretar junto com vocês, tá? Vamos interpretar juntos o capítulo 4. Aí eu volto com a tabela para mostrar para vocês o que eu coloquei na tabela, tá? O que é necessário colocar na tabela. Depois destas coisas, depois de que, gente, das exortações às igrejas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu e a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse. A voz de trombeta eu botei na tabela, tá? Mas aqui a gente vai só interpretar o capítulo inteiro. Sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer, depois das quais, gente, depois das exortações à igreja. E logo fui arrebatado no espírito, e eis que um trono estava posto no céu e um assentado sobre o trono, que a gente entende que é Jesus. Então ele viu uma voz falar, sobe aqui, né, até o céu. Aí ele vê que é um homem, né, sentado sobre um trono que estava e eis que um trono estava posto no céu e um homem, no caso, assentado sobre o trono, que é Cristo. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e sardônica. Deixa eu fazer uma pausinha aqui. Quando a gente chega no capítulo 21, a gente ainda vai chegar lá. Eu vou mostrar para vocês que a cidade, a Nova Jerusalém, ela tinha aparência de pedra de jaspe. Então, a aparência da gente no céu, quando estivermos lá, é a mesma aparência de Jesus Cristo, tá? Vamos lá. E o arco celeste estava, não é arco-íris, viu, gente? É arco celeste, que é o mesmo que nós chamamos de arco-íris, mas o nome correto é arco celeste. Estava ao redor do trono, porque, gente, o arco celeste, porque quando Deus ele destruiu o mundo com o dilúvio, né? Logo após ele colocou o arco celeste como um sinal de que o mundo não seria destruído mais por águas. Então aqui está dizendo mais uma vez que o mundo não vai ser destruído por águas. Estava o mundo ser humano, né? O ser humano, porque a terra, o que foi destruída foi o quê? Os animais, a vegetação, os homens, mas a Terra, o planeta ficou. Então, assim, quando fala fim de mundo, quando a Bíblia fala fim de mundo, está falando fim da história das pessoas aqui nesse mundo. Não é o planeta todo detonado, não, como tem algumas pessoas que pensam. Vamos lá. Embora muitas catástrofes vão acontecer, mas o planeta não vai se desmanchar, digamos assim, acabar. Estava ao redor, né, do trono o arco celeste e era semelhante e parecia semelhante a esmeralda. E ao redor, então, o arco celeste também representa os salvos. E ao redor do trono havia 24 tronos. Gente, preste atenção isso aqui. Isso aqui dá uma ideia de julgamento, tá? Uma ideia de julgamento. E ao redor do trono, deste trono onde estava este, né? Este que a gente entende que é Cristo. E ao redor do trono, é como se tivesse aqui o trono e aqui estivesse os outros tronos ao redor. Como um julgamento, o juiz no meio, né? E os outros ao redor.
digamos que era o júri, digamos assim. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestes brancas, brancas é justiça, pureza, santidade, e tinham sobre suas cabeças coroa, suas cabeças coroas de ouro. Gente, esses 24 anciãos, deixa eu adiantar aqui, a gente vai para a tabela, mas deixa eu ir adiantando. É todo o povo salvo, tá? Todo o povo salvo está ancião, por quê? Porque eram pessoas mais velhas das quais as mais novas tinham bastante respeito, mas não é uma questão de idade, eles estão aqui como figurante, como figura, para a gente entender como os salvos serão respeitados. Então, 24 anciãos, e mais para frente eu explico por que o número 24, tá? Então, eles tinham na cabeça coroas, porque lembra que Jesus é rei dos reis pequenos, reis menores? Então, Jesus é coroado por nós, nós fizemos ele rei nosso, e ele nos fez reis e sacerdote, e todos nós temos uma coroa espiritual sobre nossas cabeças. Não é uma coroa literal, é uma coroa simbólica, tá? É espiritual. Tá, e do trono saíram relâmpagos e trovões e vozes. Isso aí é para dizer que houve barulho dos salvos. Os salvos, eles fazem barulho. Quando eu digo barulho, não é uma igreja gritando, não é isso não. Barulho que eu quero dizer, barulho espiritual, tá? Não é aquela coisa morna, não é aquela coisa parada, sabe? O povo prega o evangelho e sabe? Então isso se chama trovões, né? Relâmpagos e vozes, porque é uma grande multidão. E diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, que certamente eram as lâmpadas que estavam nos 7 candelabros, né? Os candelabros que chama, né? Castiçais, que é a mesma coisa, nos 7 castiçais. Lembra que lá no capítulo 1 fala de 7 castiçais? O que se faz com castiçais, gente? Acende as lâmpadas. Então, se os castiçais é a igreja, vamos ver quem são essas lâmpadas aqui. Lâmpadas de fogo. Então, ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Ou seja, cada castiçal representa um período da terra, o período da igreja, desculpe, aqui na terra, e todos eles estavam acesos com essas lâmpadas de fogo que queimavam dentro, que é o Espírito Santo, que não permitiu que a igreja se apagasse. E havia diante do trono um mar de vidro. Gente, toda vez que você vê água no Apocalipse, não importa se é rio Eufrates, se é rio esse, rio aquele, águas, muitas águas, qualquer coisa que tenha água significa povos, nações e línguas. Esse é o significado, tá? E havia diante do trono um mar de vidro, agora olhe, de vidro, semelhante a cristal. Então a gente está vendo aqui que esse mar não é o mar literal. Está chamando de vidro semelhante a cristal, porque o vidro, quando ele é transformado no cristal, ele é trabalhado, e é que nem o ouro, que quando pegam ele, né, quando tiram ele da terra, a aparência dele é uma, então ele tem que passar pelo fogo, ele tem que ser passado pelo fogo para virar aquele ouro brilhoso, aquele ouro bonito, tá? E Deus compara a gente sempre com ouro, compara os salvos com ouro, e também com cristal, aquele vidro que foi polido, acho que é polido que chama, né? Então, vamos lá. Tá meio desfocado aqui. Deixa eu ver se eu conserto isso. Tá, deixa eu ver aqui onde é que eu estou. Saíam as lâmpadas, eu já disse, e havia diante do trono um mar de vidro semelhante ao cristal. E no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. Gente, 4 animais diante do trono. Esses animais aqui são figuras
também do que vão se salvar. Então, entenda uma coisa, os 24 anciãos é uma forma de falar dos que vão se salvar. Os 4 animais também é uma forma de falar de todos os que vão se salvar. Já na tabela eu explico. Semelhante a cristal, já falei. Ao redor do trono, 4 animais cheios de olhos por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos. Imagine ao redor do animal, por dentro das asas, na frente do animal, no animal, tudo cheio de olhos. Vamos lá. E não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. O que isso significa, a gente não descansar de dia nem de noite? Quer dizer que a gente vai ficar lá no céu, ininterruptamente lá, santo, 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 santo. Não é isso não. Isso aqui já está mostrando os que vão se salvar ainda na terra, o estilo de vida que eles levam, que é diante do trono, que é ao redor do trono e que é uma vida daquela que condiz com a santidade de Deus, aquela da qual a gente está sempre dizendo com as nossas ações, santo, 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 o tempo todo. Por isso que era cheio de olhos, olhos porque vigia o pecado. Tinha olhos para tudo quanto é lado, por dentro, por fora, ao redor, porque esses 4 animais representam, tanto quanto os 24 anciãos, esses 4 animais representam o povo que vai se salvar. E a gente vai ver isso mais adiante, tá? Essas respostas a gente vai obtendo. Tá? Vamos lá. Nem de noite dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. E quanto aos animais, e quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre. Ou seja, isso aqui é a mesma coisa. Quando se está fazendo uma coisa, automaticamente está fazendo a outra, porque tanto os animais como os 24 anciãos é o mesmo. Adoravam o que vive para todo sempre. E lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Por que eles jogavam as coroas? Eu falei a vocês, Jesus Cristo nos coroou. João fala no capítulo 1 que ele já nos fez reis e sacerdotes. Ora, ele é quem é digno da nossa coroa. Ele foi quem nos fez. Então, quando diz estava jogando para aquele que estava no trono as suas coroas, estava dando honra a ele por estarmos coroados. Então, aqui, eu vou fazer aqui a tabela agora, tá? A tabela não tá grande, não. Vamos ver se a gente consegue fazer nesse vídeo ainda. Olha só. Eu coloquei aqui, no capítulo 4, que é o que eu li, versículo 1, fala voz como de trombeta. O que isso significa, gente? Voz de multidão em alto som, que é a mesma coisa de anúncio da chegada do rei, a pregação do evangelho em alto som. E quando fala em alto som, não significa necessariamente que a gente precisa se esgoelar para pregar. Tá? Em alto som, é com força, é com determinação, é sempre, tá? E aqui, o anúncio da chegada do rei significa, essa trombeta também anuncia também, gente, guerra. E neste período nós vamos estar travando uma guerra muito grande. Quando eles iam para a guerra, tocavam a trombeta também, tá? Então aqui tá, voz de trombeta, que a gente vê que é a voz de Cristo, lá, né? A voz de Cristo está
capítulo 4, versículo 1. É a voz de Cristo? Por que que eu sei que é? Porque no Apocalipse 1, no 10, está falando dessa voz de trombeta e a gente viu que como é que se diz? A visão que João teve daquele que tinha cabelo branco, né, que uma espada saía da sua boca, ele fala que tinha voz de trombeta. Então, tudo que Jesus Cristo é, a igreja é. Jesus Cristo tem coroa, a igreja tem. Jesus Cristo tem voz de trombeta, a igreja tem. Então, vamos lá. Voz de multidão em alto som, e vai falar no versículo 15 do capítulo 1, depois que diz que ele tinha voz de trombeta, vai dizer que ele tinha voz de muitas águas, e muitas águas é povo, nação, língua. Então aqui essas águas estão representando neste momento, né? Porque tem as águas também que representam os ímpios, a gente vai ver. Representa o povo que vai se salvar. Então a voz de Cristo e a voz do povo que vai se salvar é uma só. Então vamos lá. E que é igual o quê? Voz de muitas águas, que é voz de povos, nações ou exército de Cristo, tá? É a mesma coisa. Então você vai encontrar as explicações no Apocalipse 7, 10 e vai encontrar também Apocalipse 1, 10 e 15, como eu botei aqui. Gente, alguns versículos, eles são autoexplicativos. Outros a gente tem que usar a nossa própria inteligência. Então, assim, eu tô botando as referências das quais eu fiz como é que se diz? A colagem, das quais eu fiz o quebra-cabeça, tá? Então, vocês podem anotar esses versículos aqui que vocês vão entender que essas coisas que eu disse estão relacionadas. Vamos lá agora. E detalhe, gente, como eu sempre venho falando, quando a gente chegar aqui, nesses que eu coloco aqui, que eu der a explicação, eu vou lembrar deste momento aqui, aí vocês vão entender o que eu tô querendo dizer, tá? Então, vamos lá. Aí, Apocalipse 4, 4, que foi este capítulo que eu li na Bíblia, fala de 24 anciãos, que é todo o povo que vai ser salvo. Vocês vão entender porque eu marquei isso aqui. Tem 3 aqui que vai dar nesse mesmo resultado, tá? Então, você vai olhar no Apocalipse 5, 9 e no Apocalipse 20, versículo 4, tá? Vamos lá. Aqui, Apocalipse 4, 5, depois do 4, 7 lâmpadas de fogo, que eu já mostrei a vocês, 7 Espíritos de Deus, o próprio versículo já dá o resultado. 7 Espíritos de Deus, que são espiritualidade da igreja em cada fase da terra, que são 7 períodos, e conectada com o Espírito Santo. Apocalipse 4, 5. Na medida que a gente for mudando de capítulo, isso aqui vai sendo preenchido, tá? Isso aqui ainda vai entrar muitos versículos ainda. Vamos lá agora. Apocalipse, já falei das lâmpadas de fogo, não foi? Ou não, falei agora, né? Falei agora. Espírito Santo, tá? Falei agora. Agora vamos para esse aqui. Apocalipse 4, 6. Mar de vidro semelhante a cristal. Multidão dos salvos como o vidro que foi polido. Então, esse e esse é o mesmo resultado, que aqui é 24 anciãos e mar de vidro. Vamos lá, esse aqui também, que eu botei também. Aqui, ó, marquei. Marquei os 3, marquei esse e marquei esse. Vamos lá, Apocalipse 4, 6, 4 animais cheios de olhos, todos os salvos dos 4 cantos da terra. Significa esses 4 animais, dos 4 cantos da terra. São todos os salvos Quando fala dos 4 cantos da terra, tá falando norte, sul, leste, oeste, a terra inteira. Quer dizer, não é que a terra inteira vai se salvar, vai ter salvos da terra inteira e perdidos dos 4 cantos da terra também, da terra inteira. E a gente vai chegar lá. Dos 4 cantos da terra. Aí eu botei aqui no Apocalipse 28, fala dos perdidos dos 4 cantos da terra. E no 21, 16, você vai encontrar também referência do assunto. Vamos lá. Apocalipse, sim, então você vai encontrar
e isso escrito no Apocalipse 4:6 e no Apocalipse 4:8, sobre os 4 animais cheios de olhos. Repete 2 vezes, tá? Que eles estavam, eu esqueci de colocar que eles tinham 6 asas porque o homem ficou representado pelo número 6. Ficou representado pelo número 6. Deus ficou representado pelo número 7, 7, 7, 7, né? Pai, Filho e Espírito Santo, que é 777, e o homem ficou representado pelo número 6, porque ele foi feito no 6º dia. Deus é porque descansou no 7º, e o homem porque foi criado no 6º. Então, o número 6 ficou representando o homem. Por isso que esses animais tinham 6 asas, tá? E esses animais, já mostro para vocês o desenho do que eu fiz. Apocalipse 4:7 vai falar que os animais são leão, aparência de leão, de bezerro, ele tinha rosto de homem, rosto como de homem, e era como uma águia voando, não era como a águia que voou, ela estava voando, tá? Então, vamos lá que eu vou explicar isso. Então, o leão, por quê? Então, se os animais são são dos 4 cantos do mundo, significa 4, porque são 4 animais dos 4 cantos do mundo. Ou seja, todos os salvos dos 4 cantos do mundo têm as características desses 4 animais. Lembra que Satanás, o poder dele é representado por uma besta? Essa besta é animal. Então, o reino de Satanás tem características de animais. E o povo que está sobre o reino de Deus também tem características de animais. E aqui é do povo salvo. Vamos lá. Leão é porque destemido como o leão da tribo de Judá. Então, nós somos Jesus é o leão dos leões, dos leõezinhos. Agora, porque como bezerro, manso como o cordeiro. Jesus Cristo é representado pelo cordeiro. O povo que vai se salvar é pelo bezerro. Porque é filhote, né, gente? Manso como o cordeiro de Deus. Vamos lá. Apesar de destemido, valente como o leão, era manso no sentido de não ser violento, no sentido de ser, como é que se diz? Pecador. Então, era manso. Vamos lá. O rosto como de homem, rosto como o rosto do Filho do homem. Então, Jesus Cristo foi homem e nós também somos homem. Como na silepse de número, né? Na silepse de número, todo mundo, quando diz o homem, está se referindo homem e mulher. Vamos lá. O quarto era como águia voando, ou seja, é um voo espiritual alto e contínuo. Note que ele via a águia voando. Ela não parava de voar. E a gente sabe que o voo da águia é o pássaro que voa mais alto. É o voo da águia. Então, o cristão tem que ter essas 4 características para fazer parte do reino de Deus. Aí, tomara que eu não tenha esquecido nada, viu, gente? Eu acho que não esqueci, não. Vamos lá. Aqui, eu fiz assim, ó. Se você quiser, você faz esse desenho também. Você faz uma bola assim e você coloca a terra. Faz de conta que aqui é a terra. E aqui são os 4 cantos da terra, que, na verdade, é a terra toda. Então, dos 4 cantos da terra vai ter salvos e dos 4 cantos da terra vai ter perdidos. Só que os salvos têm que ter essas características. Eu botei aqui, ó, 4 animais. Leão, bezerro, rosto como de homem, águia voando. Você vai repetir isso aqui. 4 animais, leão, bezerro, rosto de homem, águia voando. A mesma coisa aqui. E a mesma coisa aqui. 4 animais, leão, bezerro, rosto como de homem e águia voando. Gente, faça esse desenho porque a gente vai acrescentar mais coisa por aqui, ó. Tá? A gente vai acrescentar mais coisa por aqui. E no capítulo 13 do Apocalipse, isso que eu mostrei para vocês aqui, tá no capítulo 4, 6, 7. Agora, se você for no Apocalipse 13, 2, você vai ver a característica do inimigo, né? Que é a besta. A besta, eu já disse a vocês, é o poder que Satanás dá ao homem, porque o homem deu poder a ele, é uma troca de poder
que se chama besta. Não é uma pessoa, não é nada físico, não é nada palpável. É um poder muito grande. Por quê? Porque agora, no final dos tempos, Satanás vem como leopardo, com os pés de urso e com boca de leão. Note que os salvos também é como leão. Esse aqui tem uma boca. Por quê? Porque ele quer tragar. Lembra que Satanás é como um leão que anda em derredor tentando tragar, então por isso que disse a boca de leão. Os pés de urso por pisar da gente, para esmagar. E leopardo por causa da velocidade da qual ele conseguiu ser esses três aqui. Porque o povo fez o quê? Deu poder para ele. O povo deu poder. Por isso é onde que significa, a besta significa. Não fica esperando um político, um líder mundial ser a besta. Não existe. A besta não é física. A besta é o poder que foi multiplicado ao longo dos anos e que chegou agora nessa fase aqui. Então eu tenho para mostrar para vocês, para finalizar, um estudo de Daniel, da qual os 4 impérios mundiais, que Deus também representa todo o reinado por animal, todo o reinado, gente, tem características de animais. Então, o primeiro teve a Babilônia, né? Aí veio aqui Medo-Pérsia, depois vem a Grécia e depois vem Roma. Então, esses foram os impérios mundiais que dominaram o mundo. O primeiro foi representado pelo leão. Olha aqui. O leão, cadê aqui, gente? Tá aqui o leão. O segundo foi representado pelo urso. Vai lá no Apocalipse 13:2. Olha aqui, o urso. E o terceiro foi representado pelo leopardo. Então, aqui está o leopardo. Esses foram os grandes impérios mundiais. E o quarto, que foi por Roma, né? Roma, a princípio, o Estado depois se uniu com a religião romana e a Bíblia não diz que animal é esse, fala que é terrível e espantoso. E aqui dá a explicação desse animal, sem dizer o nome. Agora, por quê? Porque são esses três juntos que agora, no final dos tempos, no capítulo 13, eles estão juntos em um poder só. Por isso que ele é terrível e espantoso, tá? Então, a gente, se você por acaso não entendeu direito, volta o vídeo, pausa o vídeo e ouve com atenção, tá, gente? Então, aqui, faça esse desenho, que é para você ir me seguindo, né? Aqui está os 4 impérios mundiais, porque aqui foram impérios de verdade. Só que agora, quando se juntar esses 3 animais em um reinado só, agora é o reino invisível, não é mais como foi Roma, que dominou, não vai ser ninguém que vai dominar o mundo. Essa brincadeirinha do ser humano dominar o mundo já acabou. Essa brincadeirinha já acabou. Agora vai ser Satanás, as escuras, as escondidas. E o que a gente faz, gente? Observa em que profundidade está o pecado. Observem que profundidade o povo está aceitando o pecado. Observa como o pecado está entrando dentro da igreja, tá? É essa a pista única e exclusiva agora. Não tem líder mundial para dominar o mundo, não. Quem vai dominar é Satanás e o homem colocando o pecado no mundo como se fosse, talvez até leis, né? Como se fosse o pecado normal, sendo usado por Satanás. E aqui, cabe a gente deixar isso entrar na nossa destra, na nossa testa, ou não, porque quando entra na nossa testa, na nossa destra, que é a mão, né? Quando a mão da gente significa atitude, ação, significa caráter. Quando entra na nossa testa, que a gente já deixa ali, como é que se diz, de uma certa forma cauterizada, e a gente não consegue mais perceber que tal coisa é pecado, isso é como se estivéssemos, se não, é quando a pessoa já está selada por Satanás, tá? Então, aqui vocês anotem isso tudo aqui, se por acaso eu esqueci alguma coisa, mas eu acho que eu não esqueci. Então, é isso. Eu volto depois com o capítulo 5.